Está ministrando agora aqui com a gente. Boa tarde a todos, queridos, todos vocês que têm nos ouvido, têm sido edificados ao longo dessas lives, têm nos prestigiado, têm interagido. Para nós é extremamente importante esse feedback, esse retorno, porque a palavra do Senhor, ela não volta vazia. Cada ministração com canções, com orações, ministrações proféticas ou ministrações da palavra, eu sei que elas vão acumulando dentro de você um nível de cura e de saúde espiritual. E é muito importante nesse tempo em que o maior mal do século é depressão, estima baixa, alma ferida. Então é importante que você seja regado como uma plantinha com palavras da parte de Deus. Hoje eu quero compartilhar com você acerca de um tema importante: fantasmas da alma. Por que fantasmas da alma? Existe um momento em que Jesus opera milagres, faz a multiplicação dos pães com os apóstolos. No outro dia Jesus disse: vão na frente, vão navegando aí no mar da Galileia, que eu vou orar mais um pouco, me despedir da multidão. Assim o Senhor fez. A outra madrugada ele ainda estava orando, falando com o Pai no monte. Na quarta vigília da noite, o barco dos apóstolos estava sendo açoitado em alto mar. E Jesus veio encontrar com eles andando sobre o mar. Eles já estavam muito atemorizados, diz o texto, eles estavam aterrados. Eram navegadores, pescadores, nadadores profissionais, mas eles estavam extremamente aterrados com aquele tipo de ventania, de tempestade. Naquela época existia no mar Mediterrâneo um vento muito famoso, um furacão chamado Euroaquilão, e todos os pescadores daquela época tinham medo desse tipo de ventania. Os apóstolos já estavam morrendo de medo, e quando Jesus veio andando sobre o mar, eles falaram uma maluquice, uma heresia, que é fruto de toda a alma que não conhece o Senhor Jesus no profundo. É um fantasma. O amigo fiel deles, que tinha feito um milagre no dia anterior com eles, andando com eles, e eles disseram: é um fantasma. E Jesus disse: sou eu, tem de bom ânimo, sou eu, Jesus, teu amigo. Todos eles estavam pensando que Jesus era um fantasma. É preciso entendermos aqui, queridos, que demônios vêm do inferno, mas fantasmas, eles são produto da nossa alma, se originam de dentro da nossa alma. Essa passagem me faz voltar lá no Éden, lá no Gênesis, onde Deus, todo dia, na viração do dia, encontrava-se com Adão, o melhor amigo. Adão tinha Deus como o melhor amigo, mas depois que ele trai, que ele come do fruto proibido, e Deus vem encontrar com ele, ele tem medo. Ele, do mesmo jeito que os apóstolos viram Jesus, Adão viu Deus e disse: eu vou me esconder. E se escondeu atrás das árvores, como se dissesse: é um fantasma. Esses fantasmas que são produzidos pela nossa alma, eles nos inibem de alcançar, de conquistar, de restituir, de tomar posse de muitas bênçãos que o Senhor já conquistou para nós. Os apóstolos chamaram Jesus de fantasma, não é porque Jesus estava com aparência fantasmagórica, ou porque Jesus estava andando sobre o mar. Não, porque eles já tinham visto Jesus fazer muitos milagres sobrenaturais. É porque eles projetaram seus medos e seus fantasmas no Senhor Jesus. E é isso que nos faz muitas vezes estar afastados, encavernados, deprimidos, oprimidos, cheios de medos que nos assolam, fantasmas que nos tiram do propósito, fantasmas que nos entristecem, nos fazem olhar para o espelho e ver um dragão, quando na verdade o Senhor quer ministrar uma cura, uma terapia do Espírito Santo sobre nós, para nós podermos expurgar, colocar fora, fazer uma faxina da alma e colocar fora esses fantasmas. O Senhor Jesus, ele tem competência para fazer essa faxina na nossa alma, porque a Bíblia diz que ele é a água da vida e ele é o sabão do lavandeiro. E água e sabão são dois elementos essenciais para uma boa faxina. E ele disse que o apóstolo Pedro estava com tanto medo, achando que ele era fantasma, que quis provar, quis ter a sua própria experiência. E nisso ele estava certo. Todos nós que temos fantasmas, temos que partir para a nossa própria experiência. Não podemos ser curados vencendo os fantasmas dos outros. São os fantasmas que nós produzimos. E ele disse: se é o Senhor mesmo, manda que eu vá andando encontrar contigo. E Jesus disse: então vem. E Pedro foi.
Pedro andou sobre o mar, mas novamente ele teve medo. Eram muitos níveis de fantasmas. Fantasmas que vêm à tona na nossa vida, desde a nossa hereditariedade, palavras que foram lançadas, apelidos, bullying, coisas velhas, quinquilharia da alma sucateada. E então ele olhou para o volume das ondas e começou a afundar. E pediu socorro ao Senhor Jesus. Jesus prontamente, a palavra que está lá no texto é imediatamente, deu a mão, levantou Pedro e disse: homem de pequena fé. Então eles voltaram para o barco andando sobre o mar. E quando todos estavam unidos naquele barco, todos adoraram ao Senhor, reconhecendo que Ele verdadeiramente era o Filho de Deus. Esse nível de adoração coletiva no mesmo barco é importantíssimo para curarmos e vencermos nossos fantasmas. Tem uma parábola interessante que ilustra bem essa questão dos fantasmas quando vem à tona. E inclusive, antes de compartilhar essa parábola para finalizar, eu queria dizer que tem muitas pessoas que ainda não casaram. Falar nesse dia do namorado, que não casaram-se, homens, mulheres, que estão esperando por um fantasma, que ainda não decidiram tomar esse passo maravilhoso que é casar na presença do Senhor, porque fabricaram na sua mente um fantasma, um príncipe encantado, num cavalo branco, numa Harley Davidson, alguma coisa maluca, um herói que você vê nas grandes franquias de cinema. São fantasmas que vêm à tona, fantasmas produzindo preconceitos, produzindo conceitos errôneos, sem permitir que você entenda que o que você precisa mesmo é decidir amar. Que amor não é esse sentimento medonho e falso e fake das novelas globais, em que quando você vence os seus fantasmas, você decide amar este cônjuge, decide amar esta pessoa, e você estabelece uma aliança e Deus vai honrando dia após dia. Pois a parábola que nós vamos meditar é sobre a parábola do sonho das 3 árvores. Haviam 3 árvores numa colina, e elas eram jovens. Elas começaram a dialogar, e elas disseram umas para as outras: vamos compartilhar nossos sonhos, que nós queremos ser no futuro. Uma disse: quando eu crescer no futuro, eu quero ser como se fosse um depósito de um grande tesouro, um tipo de um baú que guardasse o maior tesouro da terra. A outra disse: quando eu crescer, eu gostaria de me transformar numa embarcação que carregasse o maior rei da terra e os maiores príncipes da terra. A outra disse: eu não me importo com que objeto eu vou me transformar, contanto que esse objeto seja o mais conhecido da terra, o mais respeitado da terra. Então elas cresceram, e a primeira árvore começou a ser cortada em pequenos pedaços, e ela, naquela grande expectativa de se transformar no baú, ela foi transformada numa manjedoura. Então os fantasmas daquela árvore veio à tona e disse: eu estou frustrado. De repente veio andando no deserto, chegando a Belém, um jovem puxando um jumento e uma mulher grávida. Ali eles ficaram debaixo de uma árvore, e ela veio a parir, e aquela criancinha foi depositada naquela manjedoura. E aquela árvore, por um momento, ela pensou que ela ia se frustrar diante dos seus fantasmas. E então ela recobrou o seu sonho. Ela disse: realmente, eu estou com o meu sonho cumprido. O maior tesouro da terra eu estou sustentando aqui, Jesus. Passado um tempo, aquela outra árvore começou a ser cortada em vários pedaços, e começou a se formar um barco. Ela gerou expectativa, achou que ia ser um grande barco para um grande rei. Mas depois ela viu que o design do barco era muito simples, era um barquinho de pesca. E então os fantasmas daquela árvore começou a oprimir ela e amedrontar ela, e dizer: realmente eu estou frustrado, eu não projetei minha vida, eu não sonhei para ser esse barquinho. De repente, quando ela já estava frustrada com seus fantasmas, entrou o Senhor Jesus e os apóstolos naquele barco e começou a navegar. E ela começou a se realizar, dizer: verdadeiramente meu sonho está cumprido. O maior rei da terra e os príncipes da terra estão navegando dentro de mim.
A terceira árvore ficou na expectativa. Já tinha ouvido notícias que as duas primeiras já tinham realizado os seus sonhos. Ela foi cortada em 2 pedaços e encostada na casa de um carpinteiro. E de repente ela foi tirada daquele canto e foi cruzada. E foi estabelecida num monte chamado Monte Calvário. Ela aí com seus fantasmas disse, realmente, aqui eu não vou ter condição de me tornar o objeto mais conhecido na terra. De repente, ela foi colocada no chão e foi cravado sobre ela o Senhor Jesus. Aleluia. E ele, ali com aquela moldura daquela árvore pendurada, ele pôde dizer, está consumado. Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Por um momento aquela árvore teve seus fantasmas oprimindo ela. Depois ela descobriu que realmente ela estava vindo a ser o maior objeto, o maior símbolo da terra do Cristo Jesus, a cruz. De maneira que todas aquelas 3 árvores tiveram seus sonhos realizados. Não como elas projetaram, não como os fantasmas delas impuseram, mas sim como a agenda de Deus se estabeleceu. Que você hoje possa se lançar na agenda do Senhor e viver um tempo de realização na presença dEle, deixando para trás todos os fantasmas da alma. Que Deus te abençoe. Amém. Glória a Deus. Nós estamos chegando ao final da nossa live.